Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Yeshua, o Nazareno, Rei dos Judeus. Yohanan, João 19:19. Muitos dos judeus, pois, leram esse título, porque o lugar onde Yeshua foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O estudo de hoje traz esse tema: o que fala a cruz? O que esse título que foi colocado sobre a cabeça de Yeshua quer realmente dizer? O que essas palavras nos mostram nos níveis mais profundos da sabedoria? Hoje vamos abordar os textos que estão em Marcos e Lucas, e no próximo vídeo trataremos de Matitiahu e Yohanan, Mateus e João. A informação que existe nesses dois vídeos é bem densa e pode ser até um pouco complexa para aqueles que não estão familiarizados com a interpretação judaica, com a forma pela qual podemos extrair muitas revelações dos textos a partir do hebraico. Assim, é importante ter bastante atenção desde o início para que todo o fundamento possa ser compreendido. E até mesmo por essa razão, o estudo foi dividido em duas partes, para que todos possam absorver e compreender tudo o que será apresentado, pois a mensagem de cada um dos evangelhos é muito rica e muito profunda também. Retomando o texto inicial, lemos que esse título foi lido por muitas pessoas, porque ele estava em 3 idiomas: hebraico, latim e grego. Aqui vale um adendo. Nesse texto, o termo hebraico pode se referir ao aramaico, a língua cotidiana utilizada pelos judeus nessa época. Os dois idiomas eram conhecidos por ivrit, hebraico, devido à sua grande semelhança, e também pelo fato de ambos fazerem parte da vida de todo judeu. O aramaico foi trazido para a terra de Israel desde o retorno do exílio babilônico, e ao longo do tempo ele se tornou o idioma predominante. O hebraico nunca deixou de existir, mas ficou restrito aos serviços do templo e às leituras da Torá. Essa informação está presente inclusive na própria escritura, nos livros de Esdras e Neemias. O latim era algo restrito apenas ao Império Romano, pois era a língua nativa da sua terra. E o grego era basicamente um idioma comercial, utilizado nas rotas de transporte e venda de produtos entre diferentes nações. Ele nunca foi o idioma oficial de Israel, muito menos utilizado pela massa da população. Quem tinha acesso ao estudo e aprendizado do grego era a elite apenas. A grande população dos judeus, dos seguidores e escritores de Yeshua, que era formada basicamente de pessoas muito simples, pobres e até mesmo iletradas, era o aramaico. Esse era o idioma das massas, falado por Yeshua e seus discípulos no dia a dia. Porém, isso em nada altera a perspectiva do estudo. Aqui nós vamos olhar para essas frases a partir do hebraico, como elas se comportam dentro do idioma da criação. O hebraico, ele é como a chave mestra que nos dá acesso a níveis de informação que não são alcançados em outras línguas. E o que vai ser apresentado aqui é prova viva disso. Esse título, pregado na cruz de Yeshua, forma um acróstico, que é uma espécie de sigla a partir das letras iniciais de cada palavra. O mais conhecido deles provém do texto de João, na sua tradução para o latim. Nós vimos anteriormente que esse texto foi escrito em hebraico ou aramaico, grego e latim. E no latim, nós vemos a formação desse acróstico que é lido por INRI. Significa Iesus Nazarenos Rex Iudeorum. Yeshua, o Nazareno, Rei dos Judeus. Esta é uma sigla que está presente em muitas imagens e ilustrações, principalmente vindas do catolicismo, que utiliza o latim como língua oficial. Cada uma das Bessorot, as Boas Novas ou Evangelhos, apresenta esse título com alguma variação. Em Mateus lemos o seguinte: Este é Yeshua, o Rei dos Judeus. Marcos diz: O Rei dos Judeus. Em Lucas está escrito:
este é o Rei dos Judeus. E em João lemos: Yeshua, o Nazareno, Rei dos Judeus. Apesar da mensagem ser a mesma, os diferentes detalhes de cada uma, quando analisados no hebraico, ajudam a compor uma grande revelação sobre o Messias. Um fato que vamos levar em consideração também é que cada uma das Bessorot, das Boas Novas, é escrita em um dos níveis do Pardês, que é aquele método que interpreta as Escrituras em suas 4 camadas de revelação. Para aqueles que não conhecem, esse é um método judaico de interpretação das Escrituras, onde nós conseguimos fazer uma leitura muito mais completa de cada frase, de cada palavra que está contida nos textos. Aquilo que lemos no nível literal é apenas a superfície da mensagem. E se você tiver interesse, no canal há uma série que trata especificamente da interpretação judaica, com 2 vídeos sobre o Pardês. Um deles, inclusive, é um exemplo da leitura de um texto bíblico nos 4 níveis. Esse é um método que utilizamos constantemente nos nossos estudos e ele nos permite extrair toda a grandeza que há no hebraico. Nesse quadro, nós vemos a relação que existe entre cada um dos evangelhos e o nível do Pardês. Começando com Marcos, é um texto construído em nível Pshat, uma leitura no nível simples, linear. E esse nível ele evoca também essa leitura plana, que é restrita ao que o texto declara. Já Lucas está um passo adiante. No nível Remes, ele trata de dicas, é um nível sugestivo, que usa de alusões e tipologias na busca de um sentido além do literal. Matitiahu, o próximo, está construído no nível Drash, que significa procura. Esse nível é investigativo, onde os princípios do texto são extraídos e aplicados em um contexto diferente. Nós tiramos lições a partir de um determinado contexto e aplicamos esse conhecimento em outra situação. O livro de Mateus é construído em cima dessa perspectiva. E por fim, Yohanan, João, é o livro em nível mais profundo. Ele está no Sod, aquele que significa segredo. Esse nível de leitura é transcendental. Ele busca segredos ocultos no texto ou na sua arquitetura. Os 3 primeiros livros, Marcos, Lucas e Matitiahu, são considerados sinóticos, ou seja, são paralelos entre si. Yohanan já é um livro à parte, ele não tem esse paralelo, ele trata das coisas num nível muito mais elevado, é um livro muito mais difícil de ser compreendido e tudo que está lá evoca esse nível de segredo, o Sod. E aqui vamos analisar essa frase colocada sobre a cruz a partir dos 4 livros, nesses 4 níveis. Ela começa em Marcos, é ampliada em Lucas, ganha mais profundidade em Mateus e, finalmente, em Yohanan, João, encontramos algo totalmente incrível, um Sod maravilhoso. À medida que o estudo avança, prestem atenção nesses detalhes, porque a cada passo eles vão enriquecer mais e mais tudo o que será mostrado. A Bessorá segundo Marcos. Primeiro nível, Pshat, nível simples. Em Marcos está escrito: e assim ficou escrito na acusação contra ele, o Rei dos Judeus. Em hebraico lemos por Melech ha-Yehudim. O acróstico que se forma são as 2 letras iniciais de cada palavra, essas grafadas em azul, Mem e Re. E essas 2 letras, esse acróstico, ele forma uma palavra real no hebraico, que é lida por Ma, e significa o que. Essa palavra ela é muito significativa dentro do estudo da gematria, pois possui 2 grandes representações. A palavra Ma, ela tem soma de 45, 40 da letra Mem, a primeira, e 5 do Re, a segunda. A primeira grande representação dessa mesma gematria está na palavra Adam, que significa ser humano. Este também é o nome do primeiro homem,
traduzido por Adão. Aqui está escrita a palavra Adão, cuja soma é 45. E a mesma soma também será encontrada em um outro nome, inclusive de enorme importância. Yud-He-Vav-He, o tetragrama, o nome do Criador. Nós vamos encontrar essa soma no nome do Criador a partir de um método de gematria que se chama Mispar Milui, onde são somados os nomes por extenso de cada letra. Em outros vídeos eu já expliquei que existem 25 métodos de gematria. Apesar de alguns serem usados com maior frequência que outros, nada impede que utilizemos qualquer um desses para qualquer palavra, pois cada um sempre vai nos apresentar uma perspectiva dessa palavra. Todos eles são válidos para o estudo das Escrituras. Aqui vamos ver como calculamos a gematria do tetragrama a partir desse método. Cada uma das letras é escrita na sua forma por extenso. A primeira letra, Yud, possui essas 3 letras, Yud, Vav e Dalet, e a soma dessas 3 alcança 20. A próxima letra, Re, é escrita de forma extensa por Re mais Aleph. A soma dela é 6, 1 mais 5. A próxima letra, o Vav, é escrita por extenso com essas 3 letras, Vav, Aleph e Vav. A sua soma é 13, 6 mais 1 mais 6. E por último aqui a repetição da letra Re, alcançando 6. Assim, somando cada um desses totais, o valor do nome completo será 45. O mesmo valor do nome Adam e o mesmo valor da palavra Ma, o acróstico do texto de Marcos. Fazendo a leitura disso que encontramos, vemos que ao mesmo tempo o acróstico do texto de Marcos, a palavra Ma, que significa Melech HaYehudim, Rei dos Judeus, ela revela 2 nomes, 2 naturezas. Sabemos que um nome no hebraico não é simplesmente um nome pelo qual alguém é chamado, mas ele representa a natureza de alguém, muitas vezes o próprio caráter. Então, nessa pequena palavra e na gematria que ela nos mostra, encontramos esses 2 grandes nomes, o do primeiro homem criado, Adão, e do seu criador, Adonai, o tetragrama. Aplicando essa revelação a Yeshua, que recebeu esse título, enxergamos o ser humano e o divino, as 2 naturezas juntas, o Filho do Homem e o Filho de Elohim. Ambos são títulos do Mashiach, Filho do Homem, que revela a sua natureza humana, e Filho de Elohim, a sua natureza divina. Então, em um só título, em um só acróstico, com 2 letras apenas, encontramos essa grande revelação das 2 naturezas de Yeshua num único homem. Yeshua, o qual, tendo plenamente a natureza de Elohim, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Esse texto de Filipenses traz exatamente a mesma informação que encontramos a partir da revelação do acróstico de Marcos. A Bessorá segundo Lucas, segundo nível, Remes. Dica. Em Lucas 23:38 está escrito: E havia também uma inscrição sobre ele: Este é o Rei dos Judeus. Em hebraico, Zehu Melech HaYehudim. O acróstico que se forma nesse texto são essas 4 letras em azul: Zain, Re, Mem e Re. Assim como encontramos uma palavra real no acróstico de Marcos, aqui encontraremos também, porém, 2 palavras. A primeira parte deste acróstico forma a palavra Zé, que significa este, e a segunda, Ma, uma repetição daquilo que vimos em Marcos, que significa o que. A partir delas, é possível construir 2 abordagens.
A primeira delas com uma pergunta: mas o que é este? Ou qual é este? E a segunda, uma resposta: Zé ma, este é ma. Vamos agora compreender como fazer essa leitura. Mas antes de começar essa análise, só uma observação. Percebam que interessante que o acróstico de Lucas ele está um passo além do acróstico de Marcos. Como eu disse anteriormente, cada evangelho possui um nível do pardês. Marcos é o primeiro, mais simples, portanto ele vai apresentar a base da interpretação desse acróstico. Já o de Lucas tem algo a mais. Ele inclusive engloba a mesma palavra, ma, porém aqui acrescemos outra palavra, zé. E esse fato reflete inclusive essa escada de revelação do pardês. Notem a riqueza e a perfeição que existe até mesmo na estrutura dos textos. Agora vamos interpretar essas duas abordagens. A primeira delas, que é uma pergunta, ela tem resposta no próprio texto, que é o título de Yeshua. Vejam como uma coisa volta à outra. Mas o que ou qual é este? E o texto responde: este é o rei dos judeus, Zehu Melech HaYehudim. Vejam que o próprio acróstico responde a si mesmo dentro do texto. Uma resposta exata, perfeita, inclusive gramaticalmente em relação à pergunta. E a segunda abordagem que encontramos é uma afirmação. Ela vai trazer de volta o sentido de ma pela gematria. Nós estamos de novo remetendo a Marcos, aquele primeiro passo. E a frase é: Zé ma, este é ma. E o que é ma? Ma é 45, conforme vimos na gematria. E o que o 45 representa? Dois nomes muito importantes. Assim, trocamos o ma por esses nomes e leremos a frase desta maneira: Zé Adam, este é Adam. Zé Adonai, este é Adonai. Ambos os nomes têm gematria de 45, e assim eles respondem quem é ma. Aqui então retomamos e confirmamos o que já vimos no acróstico de Marcos, a natureza de Yeshua, relacionado a Adão, ao filho do homem, e Adonai, o filho de Elohim. O livro de Lucas é considerado um texto escrito no nível remes, de dica, de procura. Vamos procurar em outros textos o que podemos acrescentar a essa revelação. Como a palavra ma está intimamente relacionada a dois importantes nomes, vamos buscar na escritura algo que também tem essa relação com nomes e apresente, logicamente, a palavra ma. Esta pergunta, o que ou qual é este, ela aborda justamente a natureza do Messias. E ela pode ser belamente respondida através de Provérbios 34. Nesse texto, encontraremos uma relação entre a palavra ma e nome, e ela pode nos acrescentar a tudo isso que já vimos. Vamos ler aqui o texto de Provérbios 30. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me se é o que sabes. Prestem atenção nessa pergunta. Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Ma Shemo ou Ma Shem Beno? Vamos analisar agora esse trecho que traz justamente a palavra ma por duas vezes, tratando de nomes. Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Vamos ver o que ela nos revela. Aqui vemos novamente a frase com os destaques na palavra ma. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Ma Shemo, Ma Shem Beno. A interpretação pela gematria nos permite substituir palavras de valores idênticos na busca de níveis mais profundos do texto, na busca de maior conhecimento. Isso é o mesmo que já aplicamos anteriormente com a questão do nome. Nós trocamos a palavra ma
pelo nome que corresponde à gematria de 45. Aqui vamos fazer exatamente o mesmo. Nesta frase de Provérbios, substituiremos as duas palavras ma, que valem 45, pelos dois nomes que já vimos e que somam 45. Adonai, o tetragrama, e Adam. Nesta primeira abordagem, substituímos as duas palavras ma pelo nome de Adonai. Vamos ver o que acontece com o texto. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Adonai é o seu nome e Adonai é o nome do seu filho. Essa substituição está de acordo com a Escritura? Ela nos mostra isso? Lembrando que aqui estamos falando de nome e o nome tem um significado maior no hebraico. O nome mostra natureza, caráter. Assim, estaríamos dizendo aqui que a natureza, a essência de Adonai, o Deus Todo-Poderoso, está na essência de seu filho. Isso, logicamente, é verdadeiro. A Escritura nos mostra isso por muitas vezes, inclusive até mesmo de forma literal. Alguns textos mostram uma relação entre o nome Adonai interagindo consigo mesmo. Isso é uma coisa que, infelizmente, na tradução não é muito clara, porém no hebraico é perceptível. Yeshua, o Messias, como emanação do Criador, também carrega seu nome, seu caráter, sua natureza. O Filho é um com o Pai. Ambos têm essa mesma essência, ambos têm o mesmo caráter. O Filho é a representação do Pai sobre a terra. É aquele que é a imagem visível do Deus invisível. Então, essa interpretação que a gematria nos permite, substituindo o nome Adonai aqui nessas duas palavras ma, ela é verdadeira, porque a Escritura de fato nos mostra que Adonai, o Pai, tem o reflexo do seu nome no Filho. Agora vamos fazer a substituição com o outro nome, Adam. Vamos ver como fica. Adonai é o seu nome e Adam o nome do seu filho. Isso é uma verdade? Encontramos isso na Escritura? Sim, encontramos. Yeshua é reconhecido como o último Adão, aquele que retifica o pecado do primeiro e da vida. A missão de Yeshua foi justamente oferecer seu sangue e sua vida como expiação pelo pecado que passou a fazer parte do ser humano desde Adão. Yeshua foi aquele que abriu a porta para a vida eterna, para essa reconexão plena com Adonai, que havia sido perdida. Assim, Yeshua também pode ser chamado de Adão. De fato, Ben Adão, filho do homem, é um título messiânico, e é exatamente assim que ele se apresentou para nós. Então, a pergunta de Provérbios 30, qual é o seu nome e o nome de seu filho, é respondida com essas duas leituras da palavra ma. Análise de Provérbios 34, um texto onde existe a palavra ma por duas vezes, tratando de dois nomes, encontramos que a natureza do Messias se mostra mais uma vez em sua face humana, Adão, e a sua emanação divina, Adonai. Essa é apenas mais uma confirmação daquilo que Marcos, no nível anterior de revelação, já nos mostrou. E agora vamos dar mais um passo. Vamos observar também o que a gematria do acróstico de Lucas nos mostra. Assim como já trabalhamos com a gematria de Marcos, vamos olhar para Lucas. E ela oferece um conjunto de palavras que complementa todos os aspectos já estudados, ainda em maior profundidade. Percebam como cada nível do Pardes aqui está crescendo. Ele está englobando aquilo que veio antes e trazendo um pouco a mais. Aqui está o acróstico visto em Lucas. Essas 4 letras somam 57. Vimos que elas podem ser organizadas em 2 palavras, sendo uma das opções a pergunta mas é. O que é este? Uma pergunta. E com mesma gematria encontraremos algo incrível. Novamente, a mesma pergunta, só que formulada com outra palavra. A expressão mahu, ela significa basicamente o mesmo que mas é.
A única diferença é que ela é ainda mais específica, pois a palavra hu também é o pronome masculino ele. Assim, Mahu significa o que é ele. Não apenas este, de uma forma mais genérica, mas ele, referindo-se a uma pessoa. Todas aquelas perguntas e respostas que vimos anteriormente têm também este nível pessoal. Elas perguntam e respondem: quem é ele? Quem é este homem? Ainda com a mesma gematria desse acróstico 57, encontraremos outras duas palavras que vão nos responder com exatidão à pergunta anterior. Mazé ou Mahu, o que é ele? Quem é esta pessoa? E o primeiro termo que encontramos é Raben. Raben significa o filho. Impossível ser mais claro. E um outro termo com a mesma gematria é Misbeach, que significa altar, um lugar erigido em honra a Adonai. Eu acredito que todos já conseguiram fazer essa leitura. Aqui nós vemos então todas as gematrias com o número 57, o acróstico de Lucas, a pergunta Mahu, que significa o que é ele, é praticamente o mesmo que Zemá, que é o acróstico, o termo Raben, que significa o filho, e Misbeach, que é altar. Assim, o relato de Lucas, então, pergunta e responde de forma magistral. O que é ele? Mahu. Ele é o filho. Raben. Ele é um altar. Misbeach. Yeshua é o filho, o altar que Adonai escolheu, e a sua oferta foi a própria vida. Tudo isso é o que esse acróstico do texto de Lucas nos mostra. Esse título que foi colocado sobre a cabeça de Yeshua é tudo isso. Uma pergunta com todas as respostas. Pois o Mashiach também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Adonai, morto de fato na carne, mas vivificado no espírito. Esse texto de 1 Pedro, ele reflete tudo isso que vimos. Yeshua, o Mashiach, o Filho, foi um altar, uma única vez. Ele deu sua vida por nós, por nossos pecados, uma troca do inocente, do justo, por aqueles que pecaram, com o propósito de nos reconduzir a Adonai, o último Adão, corrigindo-nos do pecado do primeiro, trazendo vida para nós. Para finalizar, retomamos todos os conceitos que vimos. Em Marcos, o nível Pshat simples nos dá o menor acróstico, as letras Mem e Re, que formam a palavra Ma, o que. Essa pergunta leva a uma reflexão de qual é a natureza do Messias, o que é este homem que recebeu tal título. Por associação com a mesma gematria, 45, encontramos dois nomes, o de Adão e o de Adonai. E isso nos revela as duas essências de Yeshua, o Filho do Homem e o Filho de Elohim. Adão, ser humano, e Adonai, o Criador. Em Lucas, estamos no nível Remes, de dica, de procura, um passo além de Marcos. Aqui, o acróstico formado são 4 letras, e com elas podemos formar duas palavras, Zé e Ma, este e o que. Elas podem funcionar como uma pergunta e também como uma afirmação. Além de confirmar o que encontramos em Marcos, a gematria desse acróstico nos apresenta outros 3 termos que irão complementar o entendimento sobre Yeshua. Mahu, o que é ele? Ele é Ma, ele é 45, aquele que tem as naturezas de Adão e de Adonai. Ele é Raben, o filho. Ele é Misbeach, o altar. E sobre esse altar, que é seu próprio corpo, ele deu a vida como oferta. Essas são as palavras que a cruz de Yeshua proclama. Aqui encerramos o estudo de hoje.
Eu espero que ele tenha trazido alguma luz para você, principalmente na compreensão de que o hebraico sempre nos mostra algo além. Ele é realmente como uma chave para compreendermos muito mais profundamente as Escrituras. Em breve estará no ar a segunda parte deste estudo, a interpretação dos acrósticos de Matitiahu e Yohanan, Mateus e João. E aí vamos entrar nos níveis mais profundos da revelação. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo. Shalom!